Olá pessoal, aqui é o canal Obra Nerd e hoje a gente vai falar sobre as 8 primeiras edições da coleção A Lenda do Batman. Vem com a gente! Como a gente vai comentar um pouquinho das histórias das 8 edições que foram lançadas até agora, e a gente já falou sobre a coleção em si, né, o que a gente achou da aparência dela. A gente fez um vídeo, eu acho que foi o nosso primeiro vídeo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma história. E a primeira história é Batman e Filho, que é do Grant Morrison, com os desenhos do Andy Kubert. A história parece ser muito legal, a história. Eu não gostei foi de como as coisas se desenrolam nela. O roteiro dela, como é que os problemas são solucionados. Enfim, ela conta a história da namorada do Batman, né, que ela cria alguma tensão, assim, ela rouba a fórmula do morcego humano para poder criar meio que um exército de morcegos para chamar a atenção do Batman sobre algum fato importante. Esse fato importante é o filho do Batman, que ela teve um caso com Bruce Wayne, teve um filho e o Batman não sabia, Bruce Wayne. O desenrolar da história, assim, é tão rápido, assim, tão abrupto as coisas, que eu não gostei. O Batman acaba resolvendo tudo e meio que aceitando o filho, que é o Damian. Então, basicamente é isso. O senhor tá ignorante, né? Dou nota 6. Nota 6. A minha nota é um pouquinho melhor, eu gostei. Eu gostei porque ela remete à fase, né, do Neil Adams, ela traz muita coisa de volta. E eu gostei muito da apresentação. A forma como o personagem é apresentado é uma forma abrupta, que tem gente que estranha, tem gente que gosta, é um ritmo aventuresco, acelerado. E ela dá sequência para a apresentação. Cara, eu dou uma nota 7,5 para 8, vamos dizer assim. Eu gostei dela. Próxima, meu amigo, Batman Detetive. Eu vou confessar uma coisa, das 8 primeiras edições, essa foi a que eu gostei mais. Essa aqui é a fase que, em paralelo ao Grant Morrison, o Paul Dini também tomou conta da revista. O Batman, como ele é o personagem que mais vende da DC, a DC ela meio fez com que meio que o Marvel faz com o Wolverine e com o Homem-Aranha. Bota o Batman em tudo quanto é subgrupo dela. Revista com o nome do Batman, com o selo do Batman, deve ter pelo menos umas 5 ou 6. Ou seja, e é interessante ver eles tentarem colocar tudo isso dentro da linha cronológica. Ou seja, como é que o Batman pode estar em 6 revistas ao mesmo tempo, né, em 6 lugares ao mesmo tempo, né, em teoria. E explorando, né, parafraseando o nome tanto da saga quanto da revista, da Detective Comics, que explorar o lado detetivesco do Batman, né? E aqui ele faz com maestria isso, cara. O ritmo delas, eu até brinquei, assim, ele está acompanhado por desenhistas fantásticos. John Williams III, que depois foi trabalhar com Alan Moore fazendo Prometeia, o Joey Benitez, que era da Image, que praticamente a arte dele ficava uma coisa entre o McFarlane e o Jim Lee. Deixa eu ver o que mais aqui. Extravagante. Sim, cheio de detalhes e splash pages. Deixa eu pegar aqui, que tem mais um aqui que muito... e outra coisa, Simone Bianchi, cara. Simone Bianchi foi capista do Batman durante um bom tempo e do Thor também, né, na fase... Mas basicamente o arco fala sobre... São histórias isoladas, explorando o lado detetivesco do Batman. Basicamente ele enfrenta, nessa fase aqui, Charada. Ele tá meio que virando um anti-herói, ele meio que abandona a vida dele de crime e vira um detetive particular. E ele adora explorar a rivalidade dele com o Batman. Então o Batman, em algumas histórias, ele é desafiado pelo... Meu amigo, apesar dos artistas aqui, a arte ser muito boa, se você fizer um esforcinho de imaginação, é capaz de você botar ver o Bruce Timm aqui desenhando as histórias, cara. É muito... cara, te remete direto àqueles desenhos, àquelas aventuras. Tem um conto aqui, que é uma véspera de Natal, que o Coringa encontra o Robin. Rapaz... O Paul Dini é um dos poucos que sabe realmente escrever uma história do Coringa sinistra. Então ele também dá show de bola também nessa história. Então tu gostou muito dessa, né? Essa aqui pra mim é nota 9, cara. Pra mim, das 8 edições que a gente vai falar aqui, ela é a melhor. Portões de Gotham. A saga do Portões de Gotham, salvo engano,
ela não havia sido publicada no Brasil. Eu tenho dúvida se foi a volume 3 ou a volume 4, que é a Aurora Dourada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa aqui do Portões de Gotham é do Scott Snyder já. E como não poderia deixar de ser, parece que até um rito de passagem de todo escritor que pega o morcego, parece que todo mundo tem que criar um vilão vinculado ao passado do Batman ou de Gotham. Então, nesse aqui, ele nos apresenta um vilão chamado Arquiteto, cujo passado está vinculado não apenas à família Wayne, mas a Gotham no início da criação dela, nos anos de 1800 e alguma coisa. Beleza, que nota? Cara, nota... É um vilão bem marrom, com todo respeito. A história é bem legal, mas é tudo muito... segue o mesmo padrão. Então eu botaria junto com a tua nota que tu deste para a primeira edição. Aí uma nota 6. Só porque é o Scott Snyder? É difícil uma história do Batman ser, no mínimo, regular para boa. Assim. O padrão das histórias do Batman ele sempre foi muito... a DC ela sempre teve muito cuidado em escolher os roteiristas dela, né, para entregar o morcego. A Aurora Dourada. Cara, a Aurora Dourada, cara. Rapaz, essa aqui, meu amigo, ela vale só pela arte, meu amigo. David Finch, né, que ficou muito famoso na fase da Marvel, fazendo a arte não apenas dos Vingadores, mas inclusive o que a gente considera, né, o Batman da Marvel, um Batman só que no padrão Marvel, né, que é o Cavaleiro da Lua. David Finch, cara, a arte dele é uma coisa que fica muito similar ao que a gente falou sobre o Joey Benitez. Tem hora que puxa pro Jim Lee, tem horas que puxa pro Jason Fabok. Também. O Fabok, eu não acompanhei muito o trabalho do Fabok, eu não sei te dizer se ele iniciou, eu não sei te dizer onde o Fabok iniciou, mas a arte dele tá muito boa também. Ele virou depois um dos desenhistas padrão da DC, acompanhou, fez muita coisa do Batman, capas, tem a enciclopédia do Batman que saiu pela Panini e que basicamente muita coisa da arte dele e pôsteres que vieram junto com a edição é o Fabok que está assinando. E a história fala mais ou menos sobre o que, pô? Cara, ele basicamente, narra uma saga do Batman nos remetendo aos personagens místicos da DC. Ele volta, já depois do retorno dele, em que, depois da fase do Grant Morrison, né, que ele some, volta no passado. Que tem nos próximos aqui, falando, mas isso. Tipo, não... Nessa aqui... Ele não segue em ordem cronológica nas publicações, então algumas que estão sendo lançadas. O lado bom da coleção da lenda é que existe um prefáciozinho que ele meio que te orienta. Nesse prefácio, ele está orientando dizendo o seguinte, ó, nessa saga, existem dois Batman na realidade, né? É o Bruce Wayne, que retornou depois da saga da crise final, e em paralelo a isso, essa saga, se vocês repararem, inclusive pelo uniforme dele que está bem na capa, ele já está com a corporação Batman. Então ele está vagando pelo mundo, criando novos Batman, né? E em paralelo pega um ou outro caso espalhado em Gotham. Volto a falar, em paralelo também. Tá ele em Gotham como Batman, na verdade o Bruce Wayne correndo o mundo, e também tá o Dick Grayson com o Damian, né, sendo o Robin. Nessa aqui é o Bruce Wayne, que essa aventura é ele que investiga. E ele pegou de novo, como todo roteirista fala, seguindo a fórmula, ele sempre pega uma história com alguém ou vinculado ao passado de Gotham ou ao passado dos Wayne. E nesse caso não foi diferente. Surge uma amiga do Batman, do Bruce Wayne, de longa data, da fase dele de infância, que foi sequestrada, e ele vai investigar. Isso que ele vai investigar, a investigação dele leva a encontrar o Etrigan, vilões bem lado B, rapaz, é tão lado B que nem eu lembro mais o nome do cara, mas ele encontra, por exemplo, o Crocodilo, encontra, deixa eu te dizer que quem mais que ele encontra, meu amigo, encontra o Pinguim, mas basicamente o vilão que ele vai encontrar e que vai ajudar ele na saga é o Etrigan. A arte é fenomenal dessa aí. Meu amigo, a história é bem marrom. Ela segue aquele padrão dele investigando tudo. A investigação lembra muito também a saga Silêncio. Ou seja, ele no meio da investigação dele, ele vai encontrando vários personagens, alguns lado A e outros lado B da editora, até que no final culmina, né, com uma conclusão, que a gente não vai querer entregar spoiler aqui, mas basicamente é uma história normal, muito comum, bem também
básica nota... Não, pela arte, meu amigo. A arte puxa pra cima, cara. O Fabuk e o Fint estão de parabéns nela, como sempre. Então ela puxou aqui pra um 7. 7. Puxou pra um 7. Beleza. Amigo, essa aqui, o senhor que vai falar, meu amigo. Não, isso aqui não tem o que falar, pô. Isso aqui não tem o que falar. Mas mostra pro pessoal. Que são duas histórias, O Homem que Ri e A Piada Mortal. São histórias pequenas, né, que já foram lançadas aí pela Panini e tal. A Panini, inclusive, acho que tem um pacote que ela lançou os dois juntos de novo, que nem a Ivomose, né? Pois é, e essa... Não, ela lançou O Homem que Ri e uma outra do Coringa. Ela não lançou junto. Perdão, ela lançou A Piada Mortal e Asilo Arkham, se eu não me engano. Lançou junto. Bom, são duas histórias aqui que elas estão meio que batidas, né? A primeira, O Homem que Ri, fala sobre uma série de assassinatos que ocorrem em Gotham. Enfim, o Batman vai investigar. Assim, bem... A arte é fenomenal. Enfim, cara, histórias clássicas. Duas histórias clássicas. Era pra ser uma história básica e acaba saindo da curva, né? Pela qualidade. Sim, sim. O Baker escreve muito são bem, né, duas histórias clássicas que estão aqui no meio das cronologias aqui que estão sendo faladas aqui. Essa aqui, as histórias dispensam, assim, são histórias antológicas, mas assim, pelo fato de terem sido já muitas vezes publicadas, deu nota 6. Virou Pedro de Lara agora, rapaz? Depois dessa, eu vou dar... Bom, o Batman Renascido, também já foi publicada pela Panini, capa dura, só que é completa, né? Saga completa. Essa aqui tem o quê? As primeiras 6 edições. Que tédio. Meu amigo aqui... Ele vai estar na Comic Con. Morrison, cara, né? Com o Frank Kelly e o Philip Tan. Philip Tan também é cria da Image. Também copiou muito, bebeu muito da fonte de Jim Lee. Essa história se passa depois que o Batman é desaparecido e tal. Ele é dado como morto, né? Vamos dar nome aos bois. Em teoria, ele está morto. E quem assume o manto é o Dick Grayson, com o Robin sendo o Damian, né? Mas é uma abordagem fantástica aqui. O Grant Morrison, ele tem histórias muito bacanas e essa é uma delas, cara. E eu gostei muito desse desenho aí, cara. Ele achou muito... Parece, bom, bem realista as feições que ele desenha, do rosto e tal, as expressões faciais. E essa é a primeira missão do Robin, do Dick Grayson como Batman, com o Robin. Sim, e ele... Eu acho que o maior mérito dela não é nem contar a história em si. Isso aí, poxa, é muito... Vale a conferida, vocês têm que ler. É justamente ele mostrar o batismo de fogo, vamos dizer assim, do Dick Grayson assumindo o manto do morcego. E, em paralelo, ele vai construindo também a relação do Dick Grayson com o Robin, né? Em teoria, órfão, né? E que nota tu dá pra essa aí? Olha, meu amigo, ao contrário do senhor, que tá dando uma de Pedro de Lara, nessa aqui eu também dou um 7,5. Isso. Corporação Batman, que você falou, inclusive, o uniforme dele e tal. Isso. Aqui é Grant Morrison também, né? Em sua essência. É logo após o retorno de Bruce Wayne. Tá? Em paralelo, como existe na edição... Essas duas edições, elas são contemporâneas. Em teoria, é o mesmo Batman na mesma época. O que acontece? O Bruce Wayne, quando ele retorna, o Dick Grayson, Asa Noturna, né? Estava assumindo o manto e ele decide, logo depois que ele retorna, que o Bruce Wayne retorna, a primeira coisa que o Dick fala, bom, tá aqui o manto, vai que o manto é teu. Só que o Batman fala, não, eu tenho outros planos, continua sendo o Batman em Gotham, que ele lança, na realidade, uma ideia um pouco mais arrojada. Ele decide sair pelo mundo, ele decide transformar literalmente o Batman em um símbolo, e decide que o mundo precisa ter vários Batman, né? Tipo, ele vai franquear o Batman. Criou a franquia, o nome é corporação por conta disso, né? Em inglês é Batman Inc. Então eles vai para Argentina, Japão e mundo afora, Londres, e assim, e vai treinando, encontrando. Primeiro ele faz todo um processo de seleção, né? E com base nisso ele também começa a ensinar esses pretensos Batman, né? No caso de cada país, de cada local. E isso é muito interessante, porque é muito bacana você ver algo novo sendo trabalhado na mitologia de qualquer personagem. E no caso do Batman, isso ainda era inédito.
O Grant Morrison, ele fez várias coisas durante a fase dele que ele teve no morcego. E o Morrison, ele é um pesquisador danado. Ele costuma, sempre nas histórias dele, homenagear. Tem muita gente que diz que ele copia, plagia e tudo mais, né? Eu gosto de como ele faz referência a essas histórias antigas, tanto que foi lançada uma compilação de arquivos, os arquivos de casos inexplicáveis, que são histórias antigas do Batman, de 1950 e 60, e ele homenageia direto essas histórias. Tem muita história maluca do Batman enfrentando ET, enfrentando seres sobrenaturais, que eram histórias isoladas, que era moda na época. Então ele homenageia várias dessas histórias em que o Batman encontra outros vigilantes de outros países, e é justamente esses vigilantes, essas inspirações que ele encontra para dar o visual dos justiceiros, dos vigilantes que ele encontra nesses países. Então é muito bacana. Eu acredito, pela quantidade de volumes aqui, que vai ser publicada na Lenda do Batman, a Saga da Corporação, acho que em 4 volumes também. Cara, e que nota tu dá, assim? 7. Olha, eu gostei da arte, gostei também da história, dou uma nota 6 para ela. Concluindo aqui, Potter, o Imperador Pinguim, só pra... Meu amigo, a vontade que eu tenho de pegar isso aqui e jogar, olha. Essa de longe é a pior delas. Essa aqui não vale nem nota 6, viu? Essa aqui eu vou ser um pouquinho mais carrasco do que você. Cara, a história é muito marromeno. O roteiro, John Layman, cara, eu não conhecia ele. Dos desenhos, Tu consegue situar ela na cronologia? ela vale pela arte. Fabuk e Andy Clark. Vale pela arte, mas a história é muito fraquinha, cara. Tem um plano com um personagem, com um vilão da vez, o Pinguim, só que é aquela velha saga do vilão que tá sendo sobrepujado pelo aprendiz. Então existe o Coringa tem um braço direito que do nada não, né? Vilão, ladrão que rouba ladrão, né? Tem 100 anos de perdão. Então ele decide que o Pinguim está ultrapassado e dá uma rasteira no Pinguim, monta uma armadilha para ele e toma o império dele. E literalmente toma o império porque ele se chama Imperador. O cara decide se chamar Imperador Pinguim. E o Batman vai combater isso. Quanto tu deu de nota pra ela? Meu amigo, essa aqui é a nota 5. E como a gente estava conversando antes, as sagas, elas deveriam estar pelo menos, elas deveriam obedecer uma ordem cronológica, para deixar o leitor, o primeiro leitor, né, o leitor que está desavisado, para entender. Porque ora o Batman não é o Batman, é o Dick Grayson, ora é o Bruce Wayne, ora é o Bruce Wayne, mas ele está em outro país. Então você não sabe exatamente aonde, apesar de ter um prefácio e dizendo onde é que está, pode ser que entregue spoiler de uma saga que ainda vai ser publicada futuramente. Então estraga um pouquinho essa coisa da leitura para o leitor de primeira viagem. Quem está acostumado com Batman e está querendo comprar, vai comprar. Você continuaria com ela? Ainda continuaria com ela, por enquanto. Quando a gente acumular 6, a gente faz uma resenha aí. De 6 em 6 agora. 6 em 6. Fechado. Pessoal, não esqueça de deixar o comentário, deixar o like, assinar o canal e compartilhar com os amigos. Falou. Até mais.